maquinário meu. Eu conserto esse aqui está quebrado. Eu conserto esse carro, esse outro carro está quebrado. Eu conserto essa casa, aquele pessoa que está morando na minha casa, aparece um buraco, uma coisa quebrada aqui nesse outro apartamento. Qual a área que Satanás tenta te dizer que você não vai comer o melhor dessa terra? Em que lugar que você tem percebido que você não tem conseguido ser uma pessoa equilibrada financeiramente? Você ganha, trabalha igual um louco, não consegue tirar férias. Trabalha, e aí você gasta, parece que assim, desordenado. Não é uma pessoa que tem meta, não é uma pessoa que sabe administrar a sua vida financeira, e você sempre percebe que tem alguma coisa vazando na sua conta. Mas eu sou dizimista, pastora. O que acontece? Constantemente eu estou gastando com alguém com doença lá no Brasil. Constantemente eu estou mandando dinheiro para alguém pagar dívida, pagar conta na mão de agiota lá no Brasil. Pastor, eu não consigo pagar uma dívida. Já tem 10 anos que eu estou pagando essa dívida. Pastor, eu comecei a comprar uma casa, perdi a casa. Comprei um apartamento, perdi o apartamento. Entrei no negócio, não estou sabendo o que fazer. Nós vamos orar. O Espírito Santo vai trazer clareza. A partir desta noite, o Espírito Santo, você que tem certeza, convicção de que o Espírito de Deus, ele habita em você, mas nós precisamos de estar atento para escutar o que ele está falando conosco. Ele não te criou para ser escravo de trabalho. Nós vamos trabalhar 8 horas, é o mais do que o suficiente. A partir desta noite, você vai começar a falar com o Senhor todos os dias. Aonde eu estou gastando desordenado? Aonde eu estou comprando coisa demais que eu não preciso comprar? Aonde é que eu estou colocando dinheiro que é para investir, ali eu não estou investindo? A igreja está aí, gente? Feche os seus olhos, com a serva do Senhor. Nós vamos orar. Pode, Senhor, igreja. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, estamos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, apresentando a sua noiva, ó Pai, as finanças da sua noiva, ó Pai, para a tua igreja, Deus. Senhor, seja o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Vai lá, Pai, entra com essa causa, Deus. Se o devorador, ó Pai, está entrando nas finanças da tua igreja, nós já repreendemos pelo poder que há no teu nome, Deus. Deus, as finanças do teu povo é tua, Deus. Então, Pai, ensina o teu povo, ó Pai, a exercer, ó Pai, a administração das finanças, Deus. Deus, não somente monetariamente, ó Pai, mas também, ó Pai, dentro da tua casa, ó Pai, com os filhos, com o esposo, com a família, Pai, em nome de Jesus, Deus. Seja o Senhor guardando o trabalho, ó Pai, da tua igreja, Deus, em nome de Jesus, Deus. Nós queremos ser gratos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Mas nós te pedimos, ó Pai, misericórdia, nos ensina, ó Pai, a administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Deus. Senhor, que através, ó Pai, do dinheiro nós não possamos, ó Pai, esquecer do melhor que é a tua palavra, Deus. Então, Pai, nos ensina, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, a administrar, ó Pai, o tempo, Deus, Pai, que nós possamos estar na tua casa, ó Pai. Não permita, Deus, que o trabalho, que o dinheiro, ó Pai, venha corromper os nossos corações, Deus. Mas seja o Senhor, ó Pai, nos guardando e nos abençoando, ó Pai, não somente financeiramente, mas também com a tua palavra. É que eu te peço, ó Pai, nessa noite, já te agradeço, em nome de Jesus. Pode se assentar, pega aí o seu... Obrigada, querida. Acho que vou pedir Jesus, irmão Ramon, para pagar mais vezes a luz, sabe, do homem, sabe? E a luz, só a luz dele, esse mesmo ainda ficou um pouquinho ainda. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade, né? Pode estar pegando aí, colocando o seu dízimo, a sua oferta, dentro do envelope, vem aqui na frente, traz aqui, tá? E eu quero já chamar o pastor, e para com que a palavra de Deus, tem pessoas levantando as mãos, tá? Levanta as suas mãozinhas. Eu dizia o irmão Juliano ali, a pastora, ela não preocupa muito com esse negócio de número de se a igreja está cheia, se a igreja está com 2, com 5, para a gente
fazer com que o céu seja rasgado com aquilo que o Senhor quer conosco. Por que a pastora está dizendo isso? Porque às vezes a gente espera que é só quando vem um profeta de fora, né, que eles têm autoridade. Não, querida, essa autoridade foi dada a mim e a você. Viu? Pega aí a tua oferta, pega o teu dízimo, já foi abençoado. Pode sair do seu lugar, pode colocar aqui, viu? E eu quero, já está chamando o pastor, que ele vai estar ministrando a palavra. E vamos ficar de pé. Traga o seu dízimo, põe aqui a tua oferta, tá? Você que não é membro dessa casa, fica à vontade, se sinta com alegria, porque a palavra de Deus diz que Ele recebe aqueles que dão com alegria. Você quer fazer prova com o Senhor do seu celeiro, ok? Tira a mão do seu bolso, viu? E deixa com que o Espírito Santo ministra no teu coração. Deus não precisa, então por que vocês pedem oferta, pastora? Para nós mantermos as despesas da casa do Senhor. Você quer fazer prova com o Senhor? Eu tenho vivido isso dia após dia na minha vida, ok? Se você quiser fazer prova com o Senhor, esses dias, o pastor já chegou aí? Esses dias tivemos que fazer uma reviravolta, não vou entrar em detalhe para ganharmos tempo. Estávamos aí com a seguradora, com os carros que a gente tem na empresa e com os nossos carros. A gente não entendeu nada, cancelou o trem tudo. Falei, Jesus, como é que é esse negócio? O que é isso? O que nós vamos fazer? E todas as vezes que a gente vai refazer seguro, a gente sabe que tem que dar aquela entrada, e a entrada salgada. E a gente diz, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? E meu esposo foi correr atrás das coisas, e eu orando e falando, e ele também lá e caminhando para lá para encontrar com o moço do seguro. E eu, Jesus, como é que vai ser esse negócio? As meninas têm que trabalhar, e como é que vai ser? E carro já praticamente cancelado, placa, como é que vai ser isso tudo? Não vou entrar em detalhe, porque não cabe isso aqui agora, e não vai edificar a sua vida. O Senhor permitiu. Por isso que Ele guarda aqueles que são dEle. Preste bem atenção. Ele permitiu haver uma confusão, uma misturada, não é isso, Itamar? Uma misturada lá no nosso seguro, para com que nosso seguro fosse cancelado. Porque se houvesse um acidente, provavelmente nós teríamos que pagar do nosso bolso, porque não tinha quase que nada que estava cobrindo. Então Deus permitiu vir tudo à tona, e quando fomos descobrir, a própria seguradora, que eu não vou citar aqui, ok? Estava correndo atrás, e a polícia foi até atrás de algumas pessoas. Atrás dessas pessoas que estavam batendo nas portas e oferecendo seguro. E, na verdade, é algo bastante camuflado. Por isso que quando você é dizimista, é ofertante. Você pode fazer prova com o Senhor e dizer, Senhor, não quero ficar meio de coisa enrolada, não. Coisa bagunçada, enrolada, trabalho enrolado, misturado. Eu falo isso com Deus. Não deixa vir na minha mão, não. Não quero vir na minha mão, não. Tivemos um livramento muito grande. E o nome do Senhor foi glorificado. Nada aconteceu, porque Deus nos deu livramento antes. Então, seja fiel nas mínimas coisas, que no mais Deus vai fazer. Amém, igreja? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vamos receber o servo do Senhor. Se tiver alguém que pode ficar lá, quem é que está aqui com as crianças? O Petitinho, Sofia, pode ir, tia Diana, que essa barriga linda, né? Isso aqui, ó, está chegando, gente. Que os dias não é mais barriga, é carrinho. Pode ir, Daniel, deixa ali, papai, pode ir. Isso. Tem mais alguém? Não, é só, né? Deus os abençoe, ore com eles, Jen. Vamos receber a palavra de Deus. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz, amém? Que alegria estar aqui com vocês, com alegria estarmos aqui com Jesus. É maravilhoso. Melhor coisa do mundo, irmão, servir a Cristo. Seja com luz, sem luz, seja no escuro, seja até preso. Jesus é maravilhoso. Se você não teve a oportunidade de servir Jesus preso, eu já tive.
Sabe por quê, irmão? Ele não fala em lugar nenhum. Na onde ninguém pode entrar, lá está ele. Aonde ninguém vai, lá está ele. Eu quero que você abra comigo o seu livro sagrado que está na sua mão, a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Nós vamos falar de uma pessoa que era cego, mas via. Nós estamos num culto de libertação, irmão. Pode se soltar, porque o Senhor tem bênção para a sua vida, tem bênção para a sua casa, tem bênção para a sua família, tem bênção para esse amigo do qual você tem pedido, tem bênção para essa pessoa que você conhece. Deus tem bênção para eles, amém? Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra assim: aconteceu que, se ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E eis que os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Podeis assentar, meus amados. Por que eu estou com um tema hoje para nós? O tema da minha mensagem: Deus está em todo lugar. Se você for perceber e ler no original essa passagem, você vai observar que a falácia desse homem era de alguém que conhecia as Escrituras, que conhecia o Antigo Testamento, pelo fato dele falar: Jesus, filho de Davi, porque só falava aquilo quem sabia a descendência do Messias. O Messias viria da casa de Davi, ou seja, o Messias seria da tribo de Judá. Ou seja, aqui então estava um judeu, porém, irmão, ele vivia num local onde não tinha a mesma paz que eu e você tem de estar no local onde todo mundo poderia estar. Ele estava exatamente no lugar de uma cidade que era usada simplesmente para pessoa paraplégica, cego, pessoas mendigas, pessoas que não tinham como sobreviver de uma maneira normal, que era Jericó. Desde quando ela foi amaldiçoada ali, que Josué rodeou aquele dia, jamais Jericó seria uma cidade habitada por pessoas comuns. Então Jericó era um lugar que só tinha para eles, ou seja, era fora da sociedade. Uma pessoa cega, uma pessoa leprosa, uma pessoa doente, que tinha danos no seu corpo, não poderia andar no meio do povo como uma pessoa comum. Porém, este homem estava na porta, porque era o único meio dele pedir esmola para quem passava. Porém, irmão, quando ele vê que Jesus está passando, o cara só diz: Jesus o Nazareno. O homem era cego. Como que ele teve a certeza de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que estava dentro dele para levar ele a esse ponto? É o mesmo que está dentro de você e de mim. Sabe por quê, irmão? O duro não é ser cego para receber uma visão, é eu ter visão e ser cego. E são esse tipo de coisa que eu quero dissertar com você nessa noite. Qual é a deficiência que eu e você temos na nossa vida com respeito a Deus? É falta de visão? É falta de meditar naquilo que Ele tem? É falta de fé? Quando estava aqui hoje à tarde, falando sobre fé, coisa interessante que o Senhor tocou na minha vida e me falou algo assim muito forte ao meu coração. Sabe qual a maior prova que nós não temos fé? A maior prova que nós não temos fé, irmão, é a nossa vida de oração. Porque a oração só faz quem tem fé. Eu estou orando a quem eu não vejo, pedindo o que eu não consigo, tentando alcançar o que eu jamais poderia alcançar. É só para quem tem fé. Por causa da nossa falta de oração, significa que nós não temos fé. Será que essa é a deficiência nossa? Mas a Bíblia tem algo maravilhoso para mim e para você.
Peça a Deus que de graça Ele dá, porque fé vem dEle. Nós temos, irmão, que alimentar a fé através da oração. Oração, irmão, eu digo numa visão mundana, é coisa para louco. Como que eu ajoelho diante de uma cadeira e falo ao vento, dizendo que estou falando a Deus. E o mais doido ainda, irmão, é que nós recebemos. O mais doido ainda é aquele que levanta e diz, e Deus falou comigo. Isso é fé. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem muitas coisas, irmão, que nós procuramos dentro da igreja. Esse homem estava procurando fora da igreja, ele não tinha uma visão, mas o espírito dele via aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E ele tinha uma fé que ele acreditou naquele que estava passando. Minha pergunta é, será que nós não estamos à porta de Jericó? Será que os tropés de Jesus não estão passando e nós não estamos percebendo? Já parou para perguntar isso? Que Jesus às vezes pode ter ido até o seu trabalho e você não viu? Pode ter batido na porta do vidro do seu carro para falar com você e você não abriu? Pois eu vou te mostrar mais, irmão. Esse homem estava fora, porém recebeu o que muitos não recebem dentro da igreja, que é a casa de Deus. Havia um certo homem, irmão, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Eu não preciso de vocês ler. Eu quero caminhar com vocês. Vocês conhecem a história. Templo Formosa, quando Pedro, Tiago e João estavam indo para o templo. Amém? Então aqui eu tenho uma notícia para você que ora. Fica atento com uma coisa. Porque o que você está recarregando pode mudar a vida de outra pessoa. E essa pessoa pode estar na porta do templo. Ou pode estar até na porta da sua casa. Por esses dois homens, quando estavam indo para o templo, Pedro, Tiago e João, irmão, eles chegaram à conclusão, aquele homem estava na porta do templo e não dentro. Porque ele também era deficiente, ele era um paraplégico e por incrível que pareça, ele não tinha o que comer, pelo contrário, ele era um homem que pedia ofertas. Porém, aqueles dois homens que estavam indo orar, por ser de condição humilde, porque eles tinham o que era mais do que qualquer alimento, qualquer dinheiro, qualquer finança, qualquer riqueza. Porém, eles não tinham o que aquele homem estava pedindo, que era prata. Quando ele chegou à porta daquele templo, para você que ora, para você que busca a Deus, esses dois homens estavam fazendo o mesmo que você faz. Ele olhou para aquele homem, bem fixou o olho nele e disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Você já olhou para essas mãos? Já olhou para essa voz maravilhosa que Deus te deu? Ela tem autoridade para fazer isso no mundo espiritual e levantar um paralítico e fazer ele andar. Não é pelo fato de você ser batizado no Espírito, como diz muito, porque fala em língua, que é homem disso, que é mulher disso. Não. É pela presença do Altíssimo que há em você. A autoridade que Deus delegou a você. Aquilo que Deus te deu. Simplesmente é fácil. Mas primeiro você tem que ir para aquele campo que eu disse. Vai para a oração para aumentar a tua fé. Prova para Deus que você tem fé. Prove para Deus que você tem fé. E a fé que você provar para Deus que você tem fé, Ele vai usar a sua fé para fazer o sobrenatural na vida de pessoas. Não vai mais longe, irmão. Muitas das vezes nós viemos à igreja para adorar, não é verdade? Quem não gosta de adorar a Deus aqui? A hora que está cantando aquele louvor que parece que a gente toca o céu e parece que Deus abre as portas e desce. É lindo, maravilhoso, não é? É bom. Mas eu vou te mostrar uma passagem onde encontramos um homem no livro de Atos que saiu de longe, irmão, para estar num culto, ou seja, numa conferência profética, e entrou naquele culto, irmão, porém, ele não encontrou o que ele ia encontrar. E havia um certo evangelista chamado Filipe, que estava no avivamento em Samaria. E o anjo do Senhor aparece a Filipe em Samaria e diz para ele, dispõe-te e vai para o lado do sul. E Filipe largou tudo aquilo que estava fazendo, irmão. O povo estava sendo batizado, o povo estava sendo curado, o povo estava aceitando Jesus, estava um avivamento em Samaria. Quando Deus falou isso para ele, ele saiu daquele lugar e correu a certo lugar. E ele encontrou uma carroça que ele ia. E dentro dela havia um eunuco. Um eunuco antípodes, ou seja, de cadastro. Para você entender essa história, irmão, todo mundo que faz missão na vida sempre tem alguém que vai deixar uma semente. Sabe de onde ele era? Da mesma mulher, do mesmo lugar daquela mulher que foi visitar Salomão para conhecer a sabedoria de Salomão. Aquela rainha.
aquela rainha da Etiópia, ou seja, ela era rainha da África. Esse homem era daquele lugar, ele tinha saído mais de 1000 quilômetros para ir num lugar para adorar a Deus. Ele entrou no lugar, ele esteve lá, mas não conseguiu adorar a Deus e não viu o Deus do qual ele foi buscar. Porém, Deus levantou um evangelista e disse para ele: vai e acompanhe. E quando o evangelista chegou, ele estava lendo o livro de Isaías, falando exatamente sobre o Messias. E o evangelista, correndo ao redor daquela carroça, perguntou: entendes o que lê? Como posso entender se não tem ninguém que me explique? A palavra está na tua mão, a palavra está na tua boca para você, homem de Deus, mulher de Deus, filho e filha de Deus que está aqui. Use a palavra, porque a palavra liberta. Diz que ele convidou para subir na carroça, e ele dissertou com ele. O homem foi para adorar, irmão. E simplesmente o evangelista parou a carroça e disse assim: eis a água aqui, o que falta para batizá-lo? Aí ele perguntou para ele: se crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele falou: eu creio. Sabe por que eu estou tentando dizer para você? Este homem foi para uma adoração, mas Jesus queria fazer dele filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Ele estava dentro da igreja, mas ele já estava fora. Sabe por que eu estou falando isso? Na minha boca, na sua boca, tem que estar gravada a palavra de Deus, para você entender que Deus quer fazer uma obra através de você. Não é proibido você brincar, não é proibido você divertir, mas você tem que ser atento, que aquilo que está em você pode mudar a vida de alguém. Este homem foi para adorar e encontrou adoração depois já da adoração feita no templo, porque alguém se dispôs a fazer uma obra. Vamos para frente? Vamos encontrar 2 homens que estavam no mesmo lugar? Apóstolo Paulo, irmão. Apóstolo Paulo saiu para quê? Mas junto com seu amigo, ele estava indo para orar. Só, irmão, que a gente percebe que a gente tem que entender que Deus faz coisas que a gente não entende. Aqueles homens estavam indo para adorar, às vezes, como você vem para a igreja. Porém, irmão, no meio do caminho o povo parou a vida deles. Prenderam Paulo e Silas. Está no capítulo 16, versículo 16 ao 34, no livro de Atos. E quando para, irmão, o apóstolo Paulo, ele vai preso. Simplesmente ele vai para dentro de uma cadeia. Simplesmente ele vai para dentro de uma cadeia, mas ele não perdeu o foco do que ele foi fazer. Amarrado o pé, irmão, segundo diz a Bíblia, todos dois, dentro de uma cadeia, presos junto com outros ladrões. Simplesmente, irmão, Deus mudou a rota, mas por eles não mudou o propósito. Sabe por quê? Apóstolo Paulo estava orando, creio eu, para aquela cidade. Porém, Deus falou: eu tenho que levar você para dentro da cadeia para libertar os que estão lá dentro. Entende o que eu quero dizer para você? A sua adoração não pode parar porque Deus permitiu mudar o caminho. Isso chama libertação, irmão. Porque a gente acha que Deus está libertando simplesmente a mim. E Deus quer libertar outros através de você, através de nós. Quando ele entrou dentro daquela cadeia, simplesmente, ao dar quase meia-noite, começaram os dois simplesmente a adorá-lo. É fácil, irmão? Não. Você poderia olhar para Deus e dizer assim: Deus, tu és malvado, tu deixou ser preso. Mas eles não oraram para Deus nesse sentido. Eles entenderam que Deus estava fazendo obra. Eles começaram a adorar dentro de uma cadeia, dentro de uma situação que muitos de nós não gostariam. Porém, o Senhor dos Exércitos desceu sobre o lugar e tremeu e libertou a todos naquele lugar, a ponto do próprio carcereiro querer tirar a vida. Sabe por que eu estou falando isso para você entender aqui nessa noite? Quando eu cheguei aqui, Deus me falava algo muito interessante sobre nós. Quem já foi decepcionado com amigos aqui? Alguém já falou mal de você? Te caluniou? Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Sorria e seja digno de Deus entrar na tua vida. Melhor coisa do mundo, irmão, não é você revidar ninguém, e nem precisa. E até pede de misericórdia para que Deus não possa entrar com a mão dele poderosa, porque a sua vida, a Bíblia diz que você é menino dos olhos de Deus, quem cuida de você é Deus, quem levanta contra você, levanta contra Deus. Mas você tem que acreditar que você é filho. Porque quando as pessoas levantam contra ele, não dá vontade de pegar e torcer ele. O Senhor faz isso por nós, não precisa de nós fazer isso.
Alegra, meu amado. Alegra, minha amada. Porque o vingador da história é Deus. Quem vai cuidar de você é Deus. Quem vai fazer a obra em você é Deus. Se Deus quer fazer justiça, Ele vai fazer. Mas se Deus quer levantar você para mostrar para aquela pessoa que Ele é que está no controle da sua vida, Ele vai fazer. Não há necessidade de eu e você usar a força dos nossos braços, de usar violência. Não, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Porque foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, irmão. Pelo lugar que ele estava orando, foi o lugar que o prendeu, e foi o lugar que colocou preso. Mas na prisão, ele fez uma obra que mesmo solto, alguns não conseguiram. A ponto, irmão, dele batizar até o próprio carcereiro e a sua casa. Porque acreditou em Deus. Se eu voltar mais um pouco, irmão, eu vou encontrar um homem. A Bíblia não diz no livro de Salmos, capítulo 127, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu encontrei um homem que creu nessa palavra. Se a gente for olhar no livro de Atos, capítulo 12, versículos 5 a 7, o apóstolo Pedro, irmão, por pregar a palavra de Deus, foi preso. Ele estava na cadeia. Mas o apóstolo Pedro, irmão, era algo impressionante. Se você for ler antes disso aí, a sombra do apóstolo Pedro estava curando pessoas. O apóstolo Pedro Major andava na rua, o pessoal, os paralíticos eram lançados na sombra dele, era curado, os doentes eram curados. Porém, ele foi preso porque ele se tornou uma afronta para o mundo. Ele se tornou uma afronta para a autoridade daquele lugar. Então ele não podia pregar, então o povo prenderam. E o apóstolo Pedro, irmão, eu penso que Pedro era mais do que eu, o gênio dele era forte. Mas não, o apóstolo Pedro está dizendo, nesses dois versículos 5 e 7 do capítulo 12, Pedro, irmão, foi preso e dormia. Estava dormindo. Porém, o anjo do Senhor desceu na prisão. E o descer, a luz, irmão, brilhou na prisão toda e não acordou Pedro. Diz a palavra que o anjo desceu, Pedro estava dormindo entre duas sentinelas, e o anjo desceu naquele lugar e tocou no lado de Pedro. Por isso que eu estou falando, aos seus amados ele dá enquanto dorme. E cutucou Pedro, aí Pedro, veste, e vamos embora. O apóstolo Pedro, irmão, acordou como se ele estivesse num sonho. Veste como? Põe a sua capa e vamos embora. O apóstolo Pedro foi se dar por conta do que estava acontecendo quando abriu o portão da prisão, para ele sair para fora. Que ele foi entender. Mas é algo muito interessante, meus amados. Tudo isso aconteceu também porque havia uma casa como luz de Deus que estava orando. Por isso que eu digo para você, você que ora, você que tem fé, e você que vai aumentar a sua fé hoje, continua fazendo isso. Porque a oração daquele povo foi o que levou aquele anjo até Pedro. Por isso que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Nós temos que entender isso. Você às vezes vem para a igreja, você está aqui na igreja, e às vezes eu estou pregando aqui agora, e você está olhando para você dizendo assim, se o pastor soubesse o que eu estou passando, ele não falaria nessa simplicidade aí. E eu quero também dizer para você, se você soubesse o que eu estou passando, você não ia dizer para mim pregar o que eu estou pregando. Não é porque eu estou passando mal que a palavra tem que ser anulada. A palavra de Deus era e continuará sendo a regra, a bula, o caminho, a direção, o GPS para mim e para a sua vida. Não é porque as coisas estão mal que Jesus deixou de ser bom. Não é porque as coisas estão mal que as coisas vão continuar mal. A palavra de Deus diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele não vai mudar por causa da situação, mas a situação vai mudar por causa dele. As coisas, irmão, só podem ser mudadas pela fé. As coisas só podem acontecer na minha vida, na sua vida, pela fé. Ainda que tudo possa dizer que não, mas se a palavra está dizendo que sim, creia, porque o Senhor vai entrar com providência. Eu poderia citar para você inúmeros na Bíblia. Se nós for olhar, irmão, é muito fácil. Agora eu volto para o Antigo Testamento. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 40, você vai encontrar 3 homens que desafiaram a adoração do mundo, para fazer a adoração no fogo. 3 homens que não se calaram por causa de um reinado, nem por causa de uma hierarquia de um país, mas eles se colocaram à disposição para adorar no fogo. Para dizer para Deus, ainda que eu tenha que adorar no fogo, eu te adorarei. Que é Sadraque, Mesaque e Abednego.
Eles romperam, irmão, com a lei. Eles romperam com o decreto de um rei. Eles romperam com o decreto de uma nação. Por causa do Deus que eles serviam. Porque eles não mudariam de Deus por causa da nação. Mas a nação teria que saber o Deus que eles têm, vivo ou morto. A situação parecia ser ruim. A situação parecia ser de vida ou morte, mas aqueles homens estavam dispostos até mesmo morrer, mas não negar ao Deus pelo qual ele serve. Não é a situação que ia falar para ele para onde ele ia, mas a situação que ele estava vivendo decretaria se ele entraria no céu ou não, porque ele não propôs a negar a Deus do qual ele serve. E muitas das vezes, irmão, nós negamos a Deus por tão poucas coisas. Tão poucas coisas. Com um jeitinho nosso, com o estilo nosso, causamos mentira, causamos engano. Não! Para Deus não precisa disso, não seja verdadeiro, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida, e o Senhor cumprirá o que é verdade, caminho e a vida sobre a sua vida. Não tenha medo de ser realista com aquilo que Deus é para você. É uma disposição. Quer ser curado? O Senhor da cura está na casa. Quer ser liberto? O Senhor da libertação está na casa. Quer ser salvo? O Senhor da salvação está na casa. Um momento é propício. É agora. É simplesmente, irmão, poder de decisão. Que é o que o diabo não quer fazer. Não quer que eu e você faça. Poder de decidir. De dizer, eu sou uma nova criatura. Eu sou lavado e sou remido. Eu sou uma nova criatura. Eu sou herdeiro e cordeiro com Cristo. E eu não aceito essa vida que eu estou vivendo. É um poder de decisão. Daniel foi colocado do mesmo jeito, irmão. Se você for para o capítulo 6, você vai encontrar Daniel numa situação, porque orava, porque era um homem de Deus. Sabe por que eu estou tentando dizer isso para nós, igreja? Porque nós, irmão, queremos ser homem de Deus, mas nós somos intocáveis. Ninguém pode se levantar contra nós. Situação ruim não pode acontecer. Ei! É necessário que algumas coisas aconteçam para que Deus nos ensine. É necessário que às vezes tenhamos que cair para nós aprender a levantar. É necessário às vezes alguma coisa acontecer difícil para que nós venhamos experimentar quem é Deus na nossa vida. É o caso de Daniel, irmão. Daniel estava fazendo tudo certo, um homem de Deus, um homem que buscava, tinha 3 horas de oração todos os dias, 3 períodos de oração todos os dias, não contaminava com aquilo que era do mundo, porém o mundo, tentando caçar, ele achou um medo de jogar na cela junto com os leões. Para o mundo seria morte, para Deus, não. Para Deus é vida. Porque até a natureza tem que obedecer a Deus, e até a natureza tem que fazer a favor de Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Porém, irmão, Daniel temeu. Você viu falar que Daniel ficou bravo? Que Daniel revidou? Não. Porém, irmão, Daniel tirou o sono de um rei, de uma nação. Porque o rei se viu num jogo. E agora? Tem um homem de Deus ali. E o rei passou a noite em claro em jejum por causa de Daniel. Porque a lei fez aquilo. E ele teve que fazer por causa da lei. Porém, ele acreditou no Senhor que está acima da lei. Porém, a sua nação não era alicerçada no Deus que estava acima da lei. Porém, ele acreditou no homem que estava acima da lei, porque ele servia a Deus. E diz a palavra, irmão, que quando aquele homem, assim que amanheceu, ele mais daquele jeito foi a boca do lugar onde ele tinha jogado Daniel e gritou por Daniel. Por acaso, o Deus a qual você serve te livrou? E Daniel gritou, vive eternamente, ó rei. Sabe por quê? Porque Daniel estava exatamente no lugar com Deus Altíssimo. Eu queria que você entendesse uma coisa, meu amado. Você que está aqui nessa noite, você que está aqui com algum problema, você que está com alguma situação que só você sabe. No seu pensar só você sabe. Mas o Deus Altíssimo te assiste e sabe dela. O maior desejoso em ajudar você nessa situação, é Ele. Assim como Ele foi com Daniel,
Assim como ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como ele foi com Bartimeu. Bartimeu pediu vista. E o Senhor, além de dar as vistas, deu para ele salvação. Porque a tua fé te salvou. É o que ele estava falando para Bartimeu. Ou seja, o Senhor nunca faz um milagre simplesmente por um milagre. Ele faz um milagre por completo. Ele não quer dar só para você a cura. Ele quer dar para você a vida eterna, a salvação, a filiação que foi perdida de volta no jardim do Éden, quando Eva e Adão perdeu. Não é para esse momento agora que o Senhor quer a sua bênção. O Senhor trabalha em serviço progressivo. Amanhã ele vai voltar. E tem uma porta aberta para você entrar. Amém? 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 Pois é isso mesmo que o Senhor manda falar para você. Faz assim com as suas mãos. Você está com as mãos presas? Não está. Você está com os seus olhos presos, você não consegue ver? Consegue ou não consegue? Então você tem vista. Seus ouvidos conseguem ouvir? Aleluia. Você consegue respirar? Eita glória. Você consegue sentir gosto de comida? Consegue sentir, então o seu coração está batendo. Aleluia. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui agora. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Mas eu quero que você entenda. Deus não vai fazer só em você, Ele vai fazer em você e através de você. Porque você foi chamado para ser alguém, para Ele. Você foi chamado para ser uma bênção na vida de pessoas. Mas digo para você, é necessário você desprender o teu coração. Sabe esse rancor? Que às vezes tenta nos prender? Sabe essa situação que às vezes tenta nos tirar do sério? Sabe essa pessoa que às vezes te deixa nervosa? Sabe esse assunto, esse caso que você passou, que te deixa às vezes fora do caminho? É necessário você tirar ele daí. É necessário, irmão. Sabe por quê? Nós estamos crucificando a Cristo todos os dias. Por causa de coisas guardadas, feridas não curadas, feridas que nós não deixamos Ele tratar, rancor que nós não deixamos Ele ir embora. Irmão, não vai dar amnésia em ninguém. Um vai te ofender hoje e amanhã vai levantar outro. Mas o amor cobre multidão de pecado. Aonde está o amor, irmão, a ofensa não fica. É como jogar uma tinta num rio correndo, ela vai sujar a água por um pouco e já já a água vai limpar ela. Porque não permanece. Assim é o amor. É o fruto do Espírito. A longanimidade, a benignidade, a bondade, o domínio próprio que quer agir na minha e na sua vida. Sabe por que eu estou falando isso para nós, irmão? Cristo quer mudar a minha, a sua, a nossa história. Aleluia? Você gostaria que Cristo mudasse a sua história? Gostaria mesmo? Aleluia? Amém? Porque quem quer ouvir isso é Ele. O pastor ouvir não vai mudar nada. Mas se você tiver a audácia de falar assim, eu quero que tu muda a minha história. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero que o Senhor faça em mim, como o Senhor fez, meu Pai, na vida desses homens. Ele vai fazer. Ele não mudou, irmão. O mesmo Deus da época de Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Deus da época de Daniel, o mesmo Deus da época de Paulo, o mesmo Deus da época de Pedro, o mesmo Deus da época de Bartimeu, o mesmo Deus da época da Porta Formosa, onde estava aquele paralítico, o mesmo hoje. O mesmo que fez naquela época, Ele faz hoje. A diferença, irmão, está em nós, não nele. A diferença está em nós. Aqueles homens aceitaram o que Deus fez e pegaram. A minha pergunta é, você quer pegar isso para você? Você quer ter esse Deus mesmo na sua vida? Amém? Então eu convido você a ficar de pé comigo. A Bíblia tem pequenas palavras, irmão, que está escrito nela. Para algumas pessoas específicas. E pode ser específica para você. Se creres, verá a glória de Deus. Se creres,
verá a glória de Deus. É necessário crer. E para crer aquilo que eu estou dizendo para você, tem que ter vida de oração, vida de separação. Não tem como eu crer em Deus, irmão, se eu nem falo com Ele, nem separo com Ele. Não tem como. Então é necessário que você crê. Pai, eu estou pedindo agora, leva a mão no seu coração, que é o lugar que Ele quer fazer morada aí mesmo. Eu estou pedindo agora, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde há, meu Pai, uma pessoa que está levando a mão no seu coração aqui agora. Eu estou pedindo ao Senhor, ao Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda, Deus, as tuas mãos sobre essa vida, sobre essa pessoa. E possa, meu Pai, achar lugar, meu Pai, neste coração. Transformar, meu Pai, essa situação. Às vezes, ó Deus, pode parecer impossível a ela, impossível a nós, mas é possível a Ti. Por isso, eu estou pedindo, meu Pai, estenda as tuas mãos. E que a bênção do Senhor, meu Pai, seja sobre o teu filho. Todas as coisas, meu Pai, que estava dentro deste coração, que tem impedido, meu Pai, a tua filha, ou teu filho, de receber, meu Pai, aquilo que tu tens. Que tem, meu Pai, trazido o teu filho, meu Pai, a ficar pensativo com as coisas, bate por terra. E que o Senhor, meu Pai, possa entrar com tuas mãos graciosas, curar, meu Pai, o coração, curar, meu Deus, a vida, transformar, meu Pai, essa situação da qual está vivendo agora. E que tudo, meu Pai, que é contrário, bate por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que este coração, que esta vida, que este homem, que essa mulher seja um marco, ó Deus, para a história, tanto na casa dele, como no meio dos seus amigos, no meio dos seus familiares, aonde quer que eles forem, aonde quer eles botar as plantas dos pés, aonde eles estenderem as mãos, aonde a voz deles alcançar, que o Senhor possa usar, meu Pai, de uma maneira extraordinária. E se o espírito maligno, meu Pai, tem tentado, ó Deus, aflorar, meu Pai, na vida de alguns de seus familiares, na sua casa, tentando, meu Pai, abater, eu estou pedindo, meu Pai, dá autoridade a teus filhos, para expulsar, meu Pai, os demônios, para bater por terra, meu Pai, com toda a cilada do diabo, com toda a obra das trevas, e ser, meu Pai, os teus filhos, meu Pai, vitorioso, como o Senhor chamou na palavra. Diz para nós ir para o mundo e pregar a palavra a toda criatura. Diz o Senhor, meu Pai, que nós seríamos, ó Pai, usados para expulsar demônio, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Então, meu Pai, usa, meu Pai, os teus filhos com essa autoridade, dentro dos seus dados, dentro da sua família, junto aos seus amigos, dentro da igreja, aonde quer que eles forem, que o Senhor usa, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas dá, ó Deus, uma visão clara, ampla, para que cada um possa ver, entender aquilo, meu Pai, que o Senhor está fazendo. No nome precioso de Jesus é que eu oro e entrego nas tuas mãos para todos sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguém que nessa noite que quer renovar a sua aliança com o Senhor? É aquela pessoa que se sente fraca, irmão. É aquela pessoa que às vezes não tem força. Você já teve um momento na sua vida que você não teve força nem para orar, que você tem desânimo até de orar? Você desacredita até na oração que faz? Já passou por isso, não, irmão? Eu estou chamando você. Porque na vida, irmão, nós temos que entender uma coisa. Todo dia a gente acorda com vontade de orar, irmão? Dizendo assim, naquele animo. É hoje. Não é assim. Tem dia que você tem que brigar com você para ler a palavra, não tem? Você fala assim, eu vou. Aí uma coisa acontece, outra coisa acontece. E quando você chega e está, nossa, eu não li. Aí você vai, tem outra coisa para fazer. Não é assim? São esse tipo de coisa, irmão, que eu estou chamando você. Deus deseja uma comunhão íntima com você. Sabe o que tem acontecido na nossa vida, irmão? Principalmente na época da mídia. Nosso tempo é muito roubado. O nosso tempo com Deus é muito pouco. E o Senhor está exatamente falando comigo, com você. Tem alguém que queira dispor tempo para mim? Se você tiver, eu quero que você venha à frente. O Senhor quer ajudar você. Quer ajudar você a voltar à oração. Quer ajudar você a voltar à leitura. Quer ajudar você a separar tempo com Ele. Isso é um poder de decisão, irmão. Isso eu não estou chamando você para aceitar Jesus. Eu estou chamando você para aproximar de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite dessa forma, eu estou convidando você para vir dar suas mãos comigo. Tem? Está todo mundo orando muito bem? Está todo mundo com a leitura intacta? Todo mundo com a consagração intacta? Está tudo bem, então? Então, se está tudo bem, eu vou deixar vocês bem. Se acaso
Como Deus não fala uma vez, pode falar outra vez. Entenda. Se Ele te chamou hoje, você pode ter certeza que Ele vai te chamar outro dia. Porque Ele tem algo para fazer com você e através de você. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra. Aleluia. Permite você levar a caneca. Eu quero só, pode ficar de pé, que nós já vamos receber a bênção apostólica. Só para saber, né, as mulheres, a gente hoje tem nosso período de oração, cavar poço, viu, irmãs? Cavar poço, a gente vai para um lugar que aquele lugar está seco, aquele lugar está endurecido, aquele lugar você olha e você fala, não tem como mover mais nada aí. Então nós vamos estar aqui por um período, tá? Assim que você receber a bênção apostólica, nós vamos dar só uns minutinhos. As mulheres que vão ficar, tá? Nós vamos ter um momento aqui de busca. E aquelas que precisam ir embora, vai debaixo da bênção do Senhor. Todo mês, a gente vai estar tirando uma sexta-feira no mês, para estar entrando nesse lugar. Gente, é para quem quer. Viu? É para quem está com sede demais. É para quem quer cavar poço em áreas da sua casa, em áreas da sua família. Ô pastor, eu não posso ficar até o final. Mas eu queria ficar pelo menos uma meia hora. Fica, né, irmã Luciana? Eu não posso ficar até o final, eu queria ficar uns 15 minutos. Gente, é aquilo que você quer com Deus. É aquilo que você almeja a mais no seu ministério, a mais dentro da sua casa, a mais dentro do seu casamento, a mais na criação dos seus filhos. Se você está conformado, as mulheres, eu estou falando para as mulheres, se estiver tudo bem, amém. Mas se você está num lugar, eu não sei contra vocês. Eu tenho vivido 24 horas em Romanos 12, 1 e 2. Eu estou inconformada com lugares da minha casa, do meu casamento, da minha família e assim, dezenas de outras áreas. Eu vou perguntar, eu queria olhar para cada uma das mulheres. Quem aqui de vocês que tem situação que vocês estão inconformados, levanta a mão com a pastora Nilceia. É para quem quer, gente. Eu não estou falando que você precisa ficar na oração, mas eu tenho a área da minha vida que eu preciso, irmã Nilceia, me achegar mais em Deus. Quem é a gente? Você só? Isso. Me ajuda, gente. É mais de Deus, me ajuda. Né? Porque a gente fala tipo assim, pastor, eu não vou ficar na oração. Sim, você não vai ficar na oração, mas você almeja esse lugar. As mulheres estão me entendendo? Gente, é para quem quer, certo? Deus colocou isso no coração da serva do Senhor, certo? Um punhado de gente deve ter visto, eu não sou de fazer isso, né? Mas eu vou citar o nome dele aqui, um divisor de água na vida da família do Juliano. A igreja tem visto isso, mas para ver onde é que ele tem passado as madrugadas aqui. Isso não cabe a ele. E se cabe aquilo que ele está dizendo, eu quero mais de Deus. Eu preciso chegar nesse lugar em Deus. Então é para quem quer, gente. Se as mulheres estão inconformadas com a sua casa, com áreas da vida dos seus filhos, é nesse lugar aqui que nós vamos buscar a presença do Senhor. Viu? Amém, mulheres? Então assim que você receber a bênção apostólica, tá? As mulheres só vão entregar o propósito depois. Tem um lanchinho super gostoso que a gente vai compartilhar e comer, tá? Quanto tempo a gente vai ficar aqui, pastor? A gente não vai ficar longo. A gente vai ficar um período e vai deixar com que o Espírito Santo ministra nos nossos corações. Amém, igreja? Eu quero soltar aí, domingo tem Santa Ceia. Queria convidar você, o seu coração, despertar no seu coração, convidar algo para despertar no seu coração. Se você tem condições de chegar mais cedo, nós estamos todo domingo, toda sexta-feira naquela salinha, orando, né? Deixa as coisas te prenderem em casa, não vem orar com nós. Se você almeja ser um agente de cura
na vida das pessoas aí fora. Então, temos o culto de Santa Ceia, temos o vigilhão aí com o jovem. Eu queria que você fosse tocado para convidar mais um jovem, convidar mais uma família. Eu quero só parar aí um pouquinho. Esse é o primeiro congresso, vou reforçar isso, porque depois vai ter o da igreja, tá? Será um congresso a qual a pastora Érica está aí na linha de frente, com o apoio da Igreja Restauração, todas as quadrangulares. Esse trabalho é um trabalho do distrito da organização quadrangular. A serva do Senhor teve o privilégio de estar liderando e é para todas as mulheres. Qualquer mulher, pastor, eu posso convidar? Deve. Nós vamos falar sobre alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito. O que é que nós vamos falar, igreja, mulheres? Como é que está a sua alma? Como é que está seu corpo? Ok? E como é que está o teu espírito? Aquilo que tem agido. Vai ser tremendo, tá? Vem e convida mais um. Mais algum aviso específico? Cantina lá atrás. Estamos tentando organizar a cantina. Precisamos de pessoas talentosas que almejam fazer. Pastor, eu não sei fazer. Fala comigo. Pode falar com a Joelma. Hoje lá atrás tem vitamina de fruta e de abacate. Ai, delícia, Jesus. Deixa quieto. E tem ali para nós um misto quente. Pastor, a bênção apostólica. E eu queria encorajar a igreja. Durante a semana, de você estar comentando com as pessoas nas redes sociais. Pega o culto aqui e dá share com outras pessoas no seu Face, ok? Dá share com outras pessoas no seu Instagram, porque fazendo dessa forma você está pregando a palavra. Amém, igreja? Deus abençoe e vamos receber a bênção apostólica. Também não posso deixar de avisar vocês, dia 11, nós temos aqui o Vigilhão dos Jovens, que vai ser uma bênção. Você que já está orando, continua orando, jejuando, eu tenho certeza que Deus vai batizar e fazer coisas maravilhosas aqui. Mas jovem, irmão, é de 0 a 100. Fica sabendo. Deixa dessa onda de... Aí, como diz o outro, anda na rua parecendo um mocinho, mas no culto jovem não pode vir, irmão. Não entendo nada. Anda na rua enquanto um menino de 70 anos parecendo um rapazinho playboyzinho. Mas não pode vir o culto jovem, não está entendendo nada. Não estou entendendo, não dá para entender. Então você é nosso convidado para estar aqui conosco. Vamos botar esse jovem no bolso. Aqui não, aqui nós somos todos jovens. E está todo mundo junto. Tá? Então vem ajudar também, vem estar conosco. E tenho certeza, irmão, se você vier, você vai ser batizado aqui, que o negócio está forte. Deus é fiel. Estenda suas mãos assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, ó Deus, por este culto, pela vida de cada um que está aqui, pelas mulheres, pelos homens, pelas crianças, jovem, adolescente, que o Senhor, meu Pai, estenda as tuas mãos, abençoe. Assim como o Senhor trouxe debaixo da tua bênção, o Senhor vai levar de volta, em nome de Jesus, cada um abençoado, cheio, meu Pai, da tua graça e da tua presença. Que o nome do Senhor seja glorificado, cada dia mais e mais, na vida e através da vida deles. E assim, meu Pai, que eu oro, no nome de Jesus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor do nosso Deus e Pai, seja com todos juntos, dissemos? Que Deus abençoe a vocês, meus amados.